Chegaram atrasados os alunos com seus pais. Ao cliente ligou o entregador. Ganhou o filho de Laura uma nova oportunidade. Olá! Eu sou a professora Silmara e hoje eu trouxe mais um conteúdo para o nosso canal. Dessa vez estamos vendo sujeito deslocado. Vocês conseguiram identificar o sujeito dessas frases que apareceram anteriormente? Não? Então vamos entender melhor. O sujeito deslocado também pode ser considerado um sujeito descolado, flexível, versátil? Sim, podemos ver dessa forma. Mas como identificar esse tipo de sujeito nas frases? É o que vocês vão descobrir agora. Vem comigo! Então, após vermos todas essas frases, chegaram atrasados os alunos com seus pais, ao cliente ligou o entregador e ganhou o filho de Laura uma nova oportunidade. Precisamos entender o que é o sujeito e como identificar o sujeito. Para isso, eu coloquei aqui uma frase: ela ama sorvete. Primeiramente, o que é um sujeito? O sujeito é a palavra a quem o verbo se refere, é o seu executor. Eu não vou falar que o sujeito é quem pratica a ação do verbo, porque nós temos verbos que não têm a ideia de ação, de movimento. Por exemplo, os verbos de ligação, ser, estar. Nesse caso, não seria correto falar que o sujeito é quem pratica a ação. Então, vamos entender que é a quem o verbo se refere, é o executor do verbo. Nessa frase que colocamos aí, ela ama sorvete, vamos primeiramente observar o quê? O verbo. Toda vez que você olhar para uma frase, é preciso reconhecer primeiramente o verbo. Quem é o verbo dessa frase? Ama. Você vai questionar para esse verbo para saber quem é o seu executor, a quem ele se refere. Quem ama? Ela ama o quê? Sorvete. Mas quem é o executor aí? Quem é que ama? É o sujeito, ela. Nesse caso, verbo ama, sujeito, ela. E o que vem depois é o que complementa a ideia do verbo. Nesse caso, o objeto, sorvete. Entendemos o que é o sujeito e aprendemos como identificá-lo na frase. Agora precisamos aprender onde fica esse sujeito dentro da frase. Ele pode mudar de lugar. Primeiro caso, antes do verbo, ou segundo caso, depois do verbo. Quando ele está antes do verbo, os alunos chegaram. Quem é o verbo da frase? Chegaram. Quem chegaram? Quem é o executor desse verbo? Os alunos. Os alunos é o sujeito dessa frase. No segundo caso, depois do verbo, é só inverter a posição do sujeito, que é o que chamamos de deslocado. Chegaram os alunos. Identificamos o verbo chegaram, colocamos os alunos para depois, então o sujeito está atrás do verbo. Essas são as duas possibilidades de colocarmos o sujeito na frase. A forma mais comum, que seria o mais padrão, é antes do verbo. Mas também podemos deslocar por questões fonéticas, poéticas, enfim. Colocamos também depois do verbo. Essas são duas possibilidades e onde podemos encontrar o sujeito na frase. Para isso, precisamos sempre questionar o verbo e descobrir quem é o sujeito. Começando com a primeira frase, chegaram atrasados os alunos com suas mães. Qual é a dica? Primeiramente, sempre procure pelo verbo. Quem é o verbo? Chegaram. Agora, pergunte, quem é o executor desse verbo? Quem chegaram? Atrasados? Os alunos com suas mães? Quem chegaram nesse caso? Os alunos com suas mães. Como é que vocês podem observar? Se colocarmos a frase na ordem padrão, sujeito na frente, verbo depois, como é que ficaria essa frase? Os alunos com suas mães chegaram atrasados. Então, identificamos que o sujeito dessa frase é os alunos com suas mães. E o verbo chegaram. A segunda frase é: ao cliente ligou o entregador. Novamente, quem é o verbo dessa frase? Ligou. Quem ligou? Ao cliente ou o entregador? Quem ligou? O entregador. Quando colocamos essa frase na posição padrão, sujeito na frente, verbo depois, como é que fica? O entregador ligou, ligou para quem, a quem, ao cliente. Temos aí verbo ligou e o entregador como sujeito. Uma dica para vocês: não existe sujeito começando com preposição.
Então, ao entregador, ao é uma preposição. Jamais poderia ser considerado um sujeito. Agora, vamos para a última frase, que é o exemplo 3. Ganhou o filho de Laura uma nova oportunidade. Mas daí eu trouxe mais um detalhe que vocês não podem não ter percebido, que é a questão da pontuação dessa frase. Ela foi escrita sem pontuação, mas se eu quisesse, poderia colocar vírgula para enfatizar o som, o ritmo dessa frase. Por exemplo, como eu vou colocar aí abaixo. Ganhou o filho de Laura uma nova oportunidade. As duas possibilidades de escrita são coerentes, estão corretas. Vocês podem escrever tanto sem vírgula ou com vírgula. Agora vamos identificar quem é o sujeito dessa frase. Pegando a frase sem pontuação, como é que fica? Ganhou o filho de Laura uma nova oportunidade. Observando, como sempre, primeiramente o verbo. Identifica quem é o verbo da frase para descobrir o sujeito. Ganhou. O verbo é ganhou. Quem ganhou? Filho de Laura ou uma nova oportunidade? Nesse caso, o filho de Laura. O filho de Laura ganhou uma nova oportunidade. É assim que a frase ficaria se fosse na ordem padrão, sujeito na frente e verbo depois. O filho de Laura, sujeito, e ganhou como verbo. O restante é o complemento verbal. O complemento do verbo ganhou. Ganhou o quê? Uma nova oportunidade. Depois dessas dicas rápidas e fáceis e simples para identificarmos o sujeito da frase e as posições que ele fica, compreendermos essa questão de sujeito deslocado, eu vou deixar uma frase para vocês identificarem, testarem os conhecimentos de vocês. Vamos ficar aí agora com a frase. Viu o professor da turma um aluno saindo mais cedo. As dicas vocês já sabem. Temos aí uma questão de sujeito deslocado, identifica primeiro o verbo e depois questiona o verbo quem é o seu executor. E outro detalhe importante, presta atenção na vírgula, ela vai te dar um sinal. Até a próxima!